Meu nome completo é José Luiz Proença, o local de nascimento é a cidade de Sorocaba, aqui no interior do estado de São Paulo. A minha infância é muito variada com relação aos locais onde eu vivia. Eu vivi até 6 anos de idade em Sorocaba, claro que eu aí tenho uma memória bem infantil de dar os primeiros chutes numa bola de futebol. Depois tem a minha passagem para Presidente Prudente, e aí que eu comecei a minha vida de escolar, né? Eu comecei, de certa forma, minha família começou um périplo, eu tinha uns 10 anos de idade nessa época, começou um périplo para procurar um lugar onde eu pudesse ser, vamos dizer, internado, que era o período, né? Não seria um lugar para eu estudar. E eu acabei vindo parar aqui, no Mosteiro de São Bento, e fiquei, aí nesse momento, quando eu vim para cá com 12 anos de idade, eu fiquei meio que marcado pela coisa da formação dos monges beneditinos, etc. Então, naquele momento, eu resolvi que queria ser monge beneditino, e fiquei, então, até os 18 anos lá, quando eu resolvi que não queria mais ser monge beneditino. Já ultrapassou um pouquinho a infância aí. Depois que eu saí da escola, eu fiquei numa certa indecisão, o que eu vou fazer na vida, etc. Então, quando chegou no momento do vestibular, eu falei, bom, me parece que ser jornalista é um negócio, de certa forma, interessante, né? E aí, eu resolvi prestar o vestibular para jornalismo. A ECA tinha começado em 67 o curso de comunicações, né? 66, 67. Nesse momento, houve lá uma excursão de uma professora que trouxe o grupo todo para São Paulo para conhecer os cursos que cada um queria fazer. Eu tinha feito a inscrição para vir conhecer os cursos de jornalismo, só que no dia da vinda lá eu não consegui, tive um problema qualquer, que nem me lembro qual foi, mas eu não vim com o grupo de alunos. E eles vieram aqui para a ECA. Quando chegaram na ECA, aí foi uma situação meio de choque para o pessoal. Eu não estava presente, mas assim, a narrativa que me fizeram, né? Então assim, as aulas eram dadas num desses barracões que estão sendo destruídos, né? Tinha os ventiladores de teto que faziam um barulho infernal, um calor impressionante. E tinha um professor que estava dando aula quando esse grupo pediu permissão para assistir a aula. Acredito que até vocês também vieram aqui conhecer a universidade antes, né? Quando pediu permissão para assistir a aula, ele estava exatamente criticando o curso de jornalismo e dizendo que era uma vergonha uma escola ter um curso de jornalismo que não tinha nenhuma máquina de escrever à disposição dos alunos, né? Então essa foi a narrativa que eu recebi do curso da ECA. E daí eu realmente decidi que não faria o vestibular para a ECA. Eu fiz o vestibular para a Casper Libre. Houve um problema aqui no curso da ECA, em várias disciplinas, mas houve um problema que houve um afastamento de professores por questões políticas, etc., em 75, e um grupo de aulas foi passado para um professor chamado Rolf Kuntz, que é um jornalista. Ele dava aula no curso de filosofia aqui da USP, e ele está até hoje editorialista do Estado de São Paulo, e esse professor assumiu uma disciplina que se chamava jornalismo informativo, durante um determinado período, com algumas promessas, etc. E no meio do curso, mês de maio, ele chegou e disse que não aceitava mais a aula, porque as coisas estavam muito complicadas para ele, jornalismo, filosofia e comunicações, etc. E de certa forma abandonou o curso no meio, né? E aí eu fui procurado, em razão do período que eu já estava dando aula na Casper Libre, para vir para cá, para a ECA, para ministrar essa disciplina, jornalismo informativo. E aí vim para cá e comecei a trabalhar com essa disciplina. Aí o sistema da universidade cobra a titulação, aí no ano seguinte me inscrevi no mestrado, e daí acabei prestando concurso, etc., e vim para cá como professor desde 75. Né? Para o jornalismo é fundamental, né, que a gente até no espanhol, o jornalismo tem uma palavra que eu considero muito mais interessante, né? Ele se chama periodismo, né? Então, a nossa coisa está fundada no periódico. Para ser jornal, você tem que ter período. Não importa qual, pode ser diário, pode ser semanário, pode ser mensário, mas você tem que ter. Aí você pode chamar de jornal, o periódico, né? Quando a gente chama de jornal, o que acontece? A gente conseguiu, na universidade, um orçamento para manter as nossas publicações. Então, nós temos isso dentro do orçamento da universidade. E, de certa forma, isso não tem descontinuidade.
A não ser que um professor, num determinado momento, mate um laboratório como esse e diz, olha, nós não temos mais interesse em fazer isso. Né? Então, ele tem essa verba que já vem por antecedência. Né? Quando você faz o orçamento para o ano seguinte, esse orçamento já está. Então, a gente consegue manter isso por todos esses tempos, e se vocês verem, são publicações de longos anos, mais de 30 anos, por causa desse processo, que é muito diferente da escola particular. E o grande diferencial da gente, isso eu acho que se a gente fizer uma comparação, dizer assim, a escola particular, a confessional, tem maquinário, mas eles não têm a mão de obra que a gente tem. No caso específico da ECA, eu até formulei uma frase que eu dizia assim, os alunos da ECA fazem muito mais o jornal falado do que o jornal escrito. O pessoal da Casper Libro faz mais o jornal escrito, no sentido de que eles são um pouco práticos, né? Eles vão para coisa e falam, faz tal matéria e tal, o cara vai lá e faz a matéria. O pessoal da ECA tem mais ou menos essa fama, assim, fala, vai fazer tal matéria, um cara da ECA fala, mas por quê? Que interesse tem isso? Para quem que eu vou fazer? Porque, sabe? Então tem um diferencial e o jornalismo, num determinado momento, passou a ser muito. Os jornais antigamente não tinha nenhuma reunião no período que eu comecei. Você tinha lá um chefe que fazia as coisas e tal, já passava as coisas feitas e tal. No processo de hoje, o jornalismo é muito discutido. Então, quando começaram a fazer uma espécie de uma reunião preparatória às 11 horas da manhã, depois uma reunião de fechamento às 4 horas da tarde, então outra reunião final às 9 da noite, você passa, de certa forma, a obrigar o uso de uma saliva. As pessoas começam a falar e tal. E aí, nesse caso, eu acho que o nosso aluno acaba tendo um diferencial muito importante. Porque as nossas aulas têm mais essa preocupação de teorizar, etc., o cara fica mais capacitado a essa exposição, né? Então, eu acho que isso dá um diferencial e isso altera completamente a face dos veículos. Né? Os veículos passam assim, eu posso jurar de pé junto, não tem uma publicação que não tenha um peso marcante da gente. Olha, isso daí é uma coisa muito maluca. Porque assim, a gente tem uma visão de que as coisas ocorram normalmente. Eu, por exemplo, nunca tive problemas de classes, etc. Então eu acho que eu sou uma figura um pouco popular, até pelo fato de ter ficado na chefia, né, nesses 4 anos de chefia. Você resolve tantos problemas de alunos, tem contato com tantos outros, que eu acho que a gente tem um certo, quer dizer, eu acho que eu tenho um jeito, de certa forma, muito aberto de tratar os alunos, e eu acho que eles também têm uma relação comigo mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu entrei para alguma lista de picareta, mas se eu entrei na lista de picareta, não tiveram coragem de me mostrar. Deve ser melhorado aqui na época, na época muita coisa, né? Principalmente, assim, essa questão da atualização, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente, na realidade, tem, de certa forma, alguma coisa capenga, de certa forma, tranquila. Acho que a gente precisa dar uma modernizada nos currículos. Eu penso que em todas as áreas os currículos estão defasados, mas na nossa área eu acho que até, de certa forma, até justificada, porque tem uma mudança muito grande, muito dinâmica, de certa forma é impossível a gente fazer isso. Acho que na nossa área a gente também podia fazer uma aproximação com a profissão, acho que em todas as áreas, mais aberta. Eu acho que se a gente tivesse alguns cursos mais pontuais, de curta duração, etc., eu acho que seria para o caso específico da área de comunicação, uma solução, de certa forma, interessante. Eu acho que a gente precisava ter também uma dinâmica no aprendizado de determinadas matérias e determinados processos didáticos. Por exemplo, eu acho que aqui na ECA a gente não tem uma tradição, que, por exemplo, na escola europeia é muito comum, dos grandes seminários, né, que você dá um curso mais ou menos de uns 2 meses com vários professores e as disciplinas colocadas abertas para a participação de várias pessoas do curso. Você chega a reunir em auditórios, 600 pessoas, etc., para ter um curso que é um curso com uma importância maior na formação dos alunos, etc. Agora, eu acho que a gente tem uma felicidade muito grande, que é a qualidade do aluno que a gente recebe. Tomara que continue assim. Isso é um diferencial importantíssimo. Tem uma história aqui muito maluca. Nós tivemos um professor
que tinha hepatite. E ele era nós éramos muito amigos, mas a história dele é uma história muito interessante, assim, no sentido de que, como é que essa coisa do não, sei lá, da personalidade, ou coisa que o vale, é importante. Ele era um cara, ou desimportante no caso, ele era um cara assim, ele tinha essa hepatite e ele tinha uma série de problemas, etc., né, que ele gostava muito de comer, de beber, etc., e tinha uma limitação muito brava. Um determinado momento, né, ele saiu ele foi para um internamento, numa situação grave, etc. E aí é uma lenda que corre dele, né? Então ele saiu do hospital e, assim, a recomendação expressa, né, que ele tivesse um cuidado absoluto, né, com a alimentação. Isso a mãe dele contava, era mais engraçado. E aí ele fala que o maior desejo dele, no período que ele esteve internado no hospital, era comer uma feijoada. E, em função da hepatite, ele não podia comer essa bendita feijoada. E ele faz questão de sair do hospital e comer feijoada, né? Hoje as cinzas dele estão espalhadas aí no jardim da ECA, né? Ele tem uma morte súbita depois de uma feijoada. Olha, aqui a mensagem que eu deixaria é a seguinte: se você quer se profissionalizar nessa área, você não pode procurar outra escola. Você tem que vir parar aqui, qualquer que seja a área. E eu falo de uma certa forma com bastante conhecimento de causa. E acho que para quem está aqui, o que vale é vocês pensarem que esse período aqui é um período, eu acho que isso é uma das coisas que eu chamo muita atenção dos meus alunos. Existe até um filme com esse nome, que eu acho que é um filme genial. Todos vocês precisavam ver os melhores anos das nossas vidas, né? Certamente ele ocorre dentro da universidade. E é um momento que você está aberto para uma série de coisas, até por experiências que vocês todos, eu sei que passam por aí de bebidas, drogas e outra coisa, mas como experiência, claro que não doença, né? E que assim, aproveitar a escola. Eu acho que a ECA tem uma diversidade de coisas, não só a ECA, mas a USP, que eu acho que muitas vezes os alunos optam por fazer um estágio numa empresa, passam a sofrer feito escravos, etc., e deixam de estar vivendo duas coisas, que é essa convivência com os colegas, e assim, é uma coisa visível a diferença de um aluno dentro de uma classe quando ele se desliga da classe, né? Então, às vezes, a gente tem alunos que atrasam por problema, e quando volta, na outra classe ele é outra pessoa. É uma coisa impressionante como essa entrada conjunta à universidade forma um grupo coeso, etc., né? Com suas personalidades diferenciadas, mas todo mundo se completando, etc. E quando uma pessoa sai desse grupo, o retorno para um outro grupo é uma coisa que normalmente não se dá por completo. Então eu acho que às vezes tem muita coisa na universidade, essa área de cultura, essa área de cinema, de teatro, etc., e que passa em brancas nuvens, né? Às vezes você vai para uma coisa do Sinusp, aí não tem ninguém, né? Eu acho que isso, às vezes, belas pessoas que se trazem para conferências, estrangeiros, etc., e que tem uma quantidade de se caçar gente a laço. Eu acho que essa daí, por quê? Porque eu estou fazendo estágio, porque eu, sabe, e assim, isso não se recupera, tem que ser aquele momento. Sinceramente, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é a importância do que vocês estão fazendo. Isso eu acho que é um bem para a humanidade e uma história que vocês vão ter para contar, e também vocês vão fazer parte dessa história quando vocês estiverem contando a de vocês, e uma importância fundamental. É muito comum a gente ter uma lembrança de determinadas coisas da ECA e fala por que essas pessoas não estão, quer dizer, claro, elas não estão porque se foram, mas por que a gente não guardou esse tipo de coisa? Eu acho que esse pecado vocês não estão cometendo. Então, invistam nisso, que eu acho que é uma coisa muito interessante, não só para quem está aqui, como para quem está desse lado.